Graça e paz, queridos, nós estamos compartilhando aí o livro de Romanos e hoje nós vamos falar do capítulo 6. Basicamente, o centro, aquilo que é o foco do apóstolo Paulo aqui no capítulo 6, é falar sobre o pecado, o que foi feito com o pecado. E ele é um capítulo que traz muita profundidade. E eu escolhi apenas alguns versículos aqui que eu gostaria de ler com vocês, mas antes, eu queria trazer só um entendimento antes de fazer a leitura, porque eu acredito ser o fundamental para que você possa compreender. O apóstolo Paulo, aqui nesse capítulo 6, principalmente, ele está tratando do que nós nos tornamos ao crer na obra consumada do Calvário. Então preste atenção. É muito comum as pessoas acreditarem que a Bíblia é o livro para conhecer Deus, para saber quem Deus é. Mas eu estou aqui para te falar uma coisa. A Bíblia, na verdade, ela foi escrita para mostrar quem nós somos em Deus. Ou seja, aquilo que Deus quer para a humanidade. Então a Bíblia revela a humanidade segundo o coração de Deus. Então, ao ler a Bíblia, nós precisamos compreender que ela está falando a respeito de nós, do que está no coração de Deus, a respeito da criação do homem, do propósito do homem. Não dá para falar que a Bíblia expressa Deus completamente, porque Deus é muito maior do que o que nós conseguimos entender nas Escrituras. E Paulo, no capítulo 6, ele tenta trazer aqui com clareza o que nos tornamos. Então não é algo futurístico, não é algo que vai acontecer lá na frente, é algo que aconteceu a partir do sacrifício de Jesus. Então, antes de fazer a leitura, você precisa entender quem você é. A Bíblia está falando sobre quem você é, o que você se tornou. Por isso, aqui no capítulo 6, Paulo fala, eu acredito que você está lendo, Paulo fala várias vezes a respeito da sua morte, que nós morremos com ele. Então, vós morrestes. Paulo, vários momentos aqui nesse capítulo 6, ele vai falar, você precisa andar com essa convicção que você nasceu do Espírito, que você morreu a morte de Cristo e que você ressuscitou com ele. Ele também fala isso no versículo 4. Então, leia as Escrituras, mas leia com esse entendimento. E, inclusive, eu gostaria de ler, aqui no verso 6, Paulo diz assim, ó, sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Olha, mais uma vez ele está falando. Para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que morreu está liberto do pecado. Verso 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que viveremos com ele. Presta atenção nesses versículos aqui, é um bom resumo de todo o capítulo 6. Você precisa ter clareza a respeito do pecado. Não é você tentar vencer o pecado. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Você precisa ter uma mentalidade que o pecado já foi destruído. A partir do momento que você crê em Cristo, é como o apóstolo Paulo escreveu aqui, foi destruído. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Ele vai ler no último versículo aqui, que é o verso 23, dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então preste atenção. Você precisa andar com a mentalidade. Você quer vencer o pecado? Então para de tentar vencer ele na sua força. Para de acreditar que você consegue e comece a ter uma mentalidade que Cristo já venceu por mim e por você e que nós não somos mais escravos do pecado, que nós morremos para o pecado. Você precisa andar com a mentalidade que você já morreu para o pecado. Então o pecado na sua vida não vai ser algo premeditado, vai ser um acidente, não é calculado. Então, quando você tem a mentalidade que você é santo, que você já ressuscitou, como diz aqui no versículo 4, para andar em novidade de vida, e essa novidade de vida é a vida de ressurreição, ou seja, é a vida de Cristo. Ele morreu pagando o preço do seu pecado, e ele ressuscitou para te dar uma vida santa. Então, se cremos com ele morremos, cremos também com ele ressuscitamos. Então, essa vida de ressurreição, principalmente você que já passou pelo batismo das águas, você deve ter essa consciência. Morte e ressurreição é uma nova vida. Que nova vida é essa? Que eu não sou mais escravo do pecado, que eu não tenho mais domínio sobre a minha vida. Paulo está tentando trazer essa convicção. Preste atenção, ele não fala em nenhum momento de comportamento. Ele está falando do que já foi feito, do que foi realizado. Mas não adianta nada se você não crê nisso. Então, se você acha que você é um pecador, você vai pecar. Mas se você acha que você é um santo, você vai andar em santificação. Mesmo que você possa pecar acidentalmente, você não precisa permanecer no pecado. Por quê? Porque você já morreu para o pecado.
Agora é uma nova vida. Então, viva essa vida com convicção. É isso que Paulo, em todo esse capítulo, vai trazer aqui com clareza para nós, a respeito de quem nós somos. Você já morreu para o pecado. Então você não precisa mais ser escravo dele. Você não precisa se entregar. A hora que você pecar, a hora que você errar, você pode pedir perdão. O sangue dele é provisão para o presente, para o passado e para o futuro. Então você tem sangue. O sangue derramado tem provisão para a sua vida. Então você pode se levantar e falar, eu sou santo, sou homem de Deus, sou mulher de Deus, eu não preciso permanecer porque eu já morri para o pecado, eu ando em novidade de vida. Quando você tem essa convicção, certamente você vai conseguir vencer essas dificuldades que você tem, algum pecado que você tem, que você está lutando. Então, tenha convicção a respeito de quem você é. Você já morreu com Cristo, mas com Ele também você ressuscitou. Então, a Bíblia, nesse capítulo também, está falando algo ao seu respeito. Está falando quem você é. E quem você é o que você vai viver. Então, passe a viver com a consciência de alguém que é santo. Se você errar hoje, se você errar amanhã, você não precisa permanecer no erro. Você pode se levantar com a convicção de quem você é. Então tenha essa clareza, caminhe nessa convicção que eu tenho certeza que você vai viver essa vida de glória em glória, essa transformação, você vai desfrutar dessa vida de vitória, de vencer o pecado, não por causa do seu esforço, mas por causa da sua convicção, da sua fé, daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus realizou e quem você se tornou nele. Tenha isso como clareza. Deus abençoe a sua vida.